E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma mentoria 959, mentoria que a gente realiza de segunda a sexta-feira com alunos e não alunos, para poder a gente mentorar ao vivo, tirar dúvidas sobre a nossa metodologia de análise comportamental, seja dúvidas sobre a parte teórica da nossa metodologia de análise DISC, seja dúvidas sobre a nossa ferramenta, seja dúvidas sobre a questão do nosso sistema, seja dúvidas em relação ao marketing, porque você, de repente, você não consegue deslanchar nessa formação, nessa metodologia de análise comportamental, ou seja qual for a sua dúvida dentro dessa área de desenvolvimento humano. Aqui é o Luiz Vicente que está falando, onde a gente mais uma vez vai estar realizando ao vivo essa nossa mentoria 959, tá bom? Onde a gente realiza essa mentoria geralmente de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã. A gente que iniciou essas mentorias no mês de janeiro, e a gente tem uma parada porque a gente estava fazendo um trabalho de mudança para o workshop de análise comportamental. E agora, quando a gente concluiu ele, a gente voltou para a nossa formação. Então, a gente está voltando, né, com a nossa mentoria 959, onde dezenas de alunos já foram beneficiados, pessoas que não são nem alunos nossos, mas acompanham um pouco o nosso trabalho. Gente, me diz aí, tem alguém aqui que já está aqui nesse momento, que quer entrar aqui ao vivo e quer que eu responda alguma dúvida ou algumas dúvidas que você possa ter em relação a essa metodologia de análise de perfil comportamental, essa metodologia DISC? Se tiver alguém aí, me diz aí, eu quero, porque aí eu vou dar uma olhada aqui quem solicitou e eu vou enviar o convite para você, tá? Eu sei que é um horário diferenciado, é um horário realmente que nem todo mundo pode estar aqui ao vivo, porque muita gente está trabalhando, está nas suas ocupações, mesmo estando também no home office, mas é o horário que a gente conseguiu colocar para que a gente pudesse estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã. Deixa eu ver aqui. Jennifer, Avaré, São Paulo. Jennifer, eu mandei para você o convite aí, vê se chegou para você. Vai chegar um convitezinho para você agora pegou. Agora deu certo. Deu Vê se você certo. consegue me ouvir. Tá conseguindo? Consigo. É que eu tava pelo notebook e não apareceu. Agora no celular apareceu. Porque pelo notebook realmente ele não abre. Ele era. Porque o Instagram ele é meio limitado no computador. Mas me diz aí, tu falou que é de Avaré, é isso? Avaré, São Paulo. Isso. É Sou de interior? Avaré. É interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica próximo ali de onde? Qual outra cidade próxima de Avaré? Eu não lembro de Avaré, não conheço. Bauru, Botucatu. Fica pelo lado de Campinas, ali, Dayatuba, Isso. Itu, aquela Isso. região. Fica umas 2 horas e pouquinho de Campinas, umas 3 horas, mais ou menos. Ah, tranquilo. Então conheço um pouco. Avaré. E me diz aí, em que você Isso. trabalha, né? Em que você trabalha, qual a tua área? E em que eu posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? No momento eu trabalho como manicure. Manicure. Ok. Isso, no momento. E assim, eu optei para a medicina alternativa como a reflexologia, a PNL, né, a análise comportamental. E assim, a minha dúvida é que eu estou focada nesses cursos, só que eu não estou conseguindo dar conta, né? Então eu sei que eu preciso priorizar, né? Como eu vou estudar, o que eu vou estudar. E o que pode me ajudar nesse sentido? Tranquilo. Vamos Essa é a minha lá. dúvida. Vamos lá. Me tira outra dúvida. Essa reflexologia, é isso? A área? Isso, Ok. isso. PNL você também fez. Você fez formação avançada, formação paga, formação gratuita, faz muito tempo, faz pouco tempo? Eu estou fazendo ela. Estou fazendo do básico ao avançado. Do básico ao avançado, no caso de PNL. Isso, isso. É presencial, online? Tá online. Ok. O que eu tenho formação em PNL, eu fiz lá em 2014, fiz com o Fernando, inclusive fiz lá em Campinas. E o que é que acontece? Na PNL, pelo menos assim, eu não conheço, eu, Luiz Vicente, tá? Eu não conheço nenhuma pessoa que atua especificamente com a PNL como um escritório, como um consultório. Eu vejo muitas pessoas usando como complemento para outras metodologias. Seja no Sim. coaching, seja até mesmo o análise comportamental, usa muito a questão mais de criar rapport, né, conexão, técnicas projetivas da PNL nesse sentido. Você hoje trabalha como manicure também, e na reflexologia, assim, eu confesso que eu não conheço. Né, Uhum. acho que eu não tenho ideia de qual a área ela abrange, se existe a profissão. Não sei se tu poderia me explicar mais sobre isso para eu poder te ajudar também. Uhum.
Sim, a reflexologia, ela trabalha com pontos nos pés, com pressão. Então, você consegue trabalhar o emocional e o físico da pessoa, Show. estimulando esses pontos com a pressão adequada, entende? Emoções, no caso, você falou pontos. Pontos é estilo a acupuntura? Algo nessa linha ou não? Sim, você vai ter que apertar, né, os pontos dos pés para ele gerar, Que né, legal. essa pressão que vai para o cérebro, do cérebro manda para o órgão que está afetado e ter uma melhora. Eu te pergunto isso porque o ano passado, acho que foi no mês de setembro, eu tive um problema de herpes zoster, que é uma inflamação que dá, estilo uma espinhazinha que vai surgindo, deu aqui no peitoral e também deu na parte das costas, e eu corri para um dermatologista, e ele falou que isso acontece quando a gente tem na infância catapora, ou alguém próximo da gente tem a catapora, a gente, pelo contato, na fase adulta, a gente pode ter ou por pressão, no caso, alguma momento de tensão muito forte que você tem, ou às vezes imunidade baixa. E eu fiz realmente os Uhum. exames, deu meu triglicerídeo muito alto. E uma das coisas que me ajudou a melhorar muito rápido foi fazer a acupuntura. Eu nunca tinha feito. Aí quando você falou ponto, eu lembrei, porque ela falou que quando ela coloca as agulhinhas, só foi aqui na orelha, vai para o cérebro e ele envia no meu caso, tinha os nervos internos. E eles, Sim, meio exatamente. que, qualquer esforço que eu fazia, o nervo tremia de um jeito que doía meu peitoral todo aqui com as costas. E foi incrível, uma Sim, sessão de 30 minutos, o quanto isso ajudou, o quanto isso melhorou. sim. É, Né? a reflexologia é parecido com isso. Você faz ali a pressão por alguns segundos, as pessoas geralmente tendem a ter a melhora imediata, né? Tanto para o físico quanto para o emocional. Lógico, a pessoa, quanto ao emocional, a pessoa tem que agir bem, né? Mas ela ajuda muito, Que por causa legal, das pessoas que a gente faz. que legal, um trabalho bem diferenciado, bem diferenciado. É, Ah, eu comecei a ter interesse porque eu me trato assim, que entendeu? Porque bom. eu tenho ansiedade. E isso me ajudou muito, né? Eu não tive mais crises, então realmente ajuda. Isso é o que a gente fala de é o avatar transformado, né? Ou seja, você Sim, vivenciou, então você sabe o que as pessoas passam, e quando você entende isso, então você sabe exatamente o que a pessoa está passando. Você não sabe se colocar no sim, lugar dela, mas a gente diz assim, você não sabe a dor do outro, mas quando você vivencia algo parecido, ou algo naquele sentido ali, você consegue ter mais assertividade no tratamento, no entendimento, e poder ajudar. E você falou por último também sim. a parte de análise comportamental. Você entrou na nossa turma recentemente, né? Eu acho que nessa turma agora de Isso, final de março para comecinho de abril. sim, Aí foi agora, acho que foi final de março, isso. comecinho de abril. Tu já conhecia o nosso trabalho antes ou não? Não, não conheci. Eu Não, conheci pelo Instagram através de workshop, que eu fiz um workshop em seu. entendi. Aí eu me interessei também porque tá envolvido nessa área que eu quero trabalhar, né? Entendi. Com a E saúde como é que tu mental me e a física. conheceu? Como é que Jennifer me conheceu? Ah, foi pelo Instagram, Pelo acho que Instagram. pesquisando ali, e daí eu vi lá, achei interessante, falei, eu vou assistir o workshop dele. E qual foi a tua primeira impressão quando tu viu aquele material? Tu já conhecia a análise comportamental ou tu não conhecia? Foi o primeiro Não, contato? foi o primeiro Show. contato. E eu achei, assim, muito legal, porque é como na PNL, na reflexologia, na análise comportamental, a gente consegue melhorar com o nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo, ele pode fazer isso, né? E essas são ferramentas, por assim dizer, que pode ajudar mais. É verdade, porque quando a gente se autoconhece, né, a gente consegue se desenvolver mais rápido e de forma mais assertiva, né? Eu digo, olha, a gente Sim, consegue ter alta performance, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E tem gente que fala assim, Luiz, mas o que é essa alta performance? É você conhecer as suas potencialidades e você diminuir as interferências que às vezes se atrapalham. Ou seja, Luiz Vicente é um cara que é influente, ele gosta de se comunicar, ele gosta de estar lidando com pessoas. Mas Luiz Vicente não é uma pessoa muito detalhista. Hoje foi que eu vim perceber que na mentoria de ontem ficou aparecendo o nome do InstaFeed Minds, um nome totalmente esquisito lá, que era para estar o nome da mentoria. Eu não me toquei nisso, porque eu não sou detalhista.
né? Então, Sim, às vezes, passa batido uma coisa ali e outra. Então, o que é que acontece? Eu sabendo disso, então, eu foco naquilo que eu sou bom e aqueles momentos que eu preciso ter uma atenção maior, preciso estar mais ligado, porque eu não sou tão bom, eu tenho duas opções. Ou eu começo a focar mais nele, ou eu coloco pessoas muito boas para fazer aquilo para mim. Por exemplo, eu tenho uma equipe que faz a minha parte de design. Se eu for criar minhas artes, vai ser uma negação. Eu tenho uma pessoa que cria a parte do vídeo. Eu sei editar vídeo, não com tanta qualidade como um profissional que faz na área. Mas se eu for editar os vídeos, eu perder muito tempo. A mesma coisa acontece na cópia dos e-mails. Eu ia escrever os e-mails antigamente que eu digo agora, sei lá, outubro, novembro, eu errava muito. Às vezes no português, esqueci uma letra, um acento. Aí de vez em quando eu vi um aluno que era muito conformista e falava, Luiz, você que está em evidência, dando workshop para 20 mil pessoas, para 10 mil pessoas, você está errando isso aqui, isso é um pequeno detalhe. E que faz a diferença. E eu falei, não, eu preciso de alguém para fazer isso para mim, porque eu, na vontade de ajudar, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com esse detalhe, mas faz diferença. Né? Então, quando a gente descobre isso, a gente consegue potencializar. E por que Luiz Vicente está falando tudo isso para você? Porque, às vezes, a gente, por ter a boa vontade de querer ajudar, de querer aprender, às vezes a gente fica no que a gente fala de um círculo vicioso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender. Para você ter ideia, quando eu fiz a minha primeira formação lá em 2013, nessa área de desenvolvimento humano, eu me encantei tanto que eu não quis mais parar. Eu fiz um workshop de liderança coaching lá em março de 2013. Em julho eu já fiz a formação em coaching. Em novembro eu já fiz uma formação de Public Master, que era uma formação para melhorar a minha comunicação. Em dezembro e em janeiro já fiz uma formação em DISC, que foi a primeira formação completa de DISC que eu fiz. Em seguida eu fui fazendo PNL lá em 2014 e várias outras formações. E eu sempre pensava o seguinte, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso colocar em prática. Mas, quanto mais eu estudava, mais eu achava que eu não estava preparado. Eu não tinha um foco. Eu sabia que eu precisava estudar. E eu estou vendo que você está começando a entrar nesse ciclo. Não sei se faz sentido para você, mas assim, poxa, eu fiz isso. Poxa, legal, gostei. Olha, eu fiz isso, que também tem a ver. Caramba, gostei. Olha, tem uma formação nessa comportamental. Poxa, que bacana, são tantas horas tal. Tem um pessoal lá legal, viu, mas gostei. Mas daqui a pouco você fica, mas eu termino essa ou eu termino essa? Eu concluo aquela e por onde eu começo? Beleza, eu estou só gastando. E onde é que eu vou começar a ganhar dinheiro nisso? Né? É realmente isso. Até que teve um dia, inclusive lá em Campinas, um instrutor chegou para mim, me chamou para jantar, e ele falou assim, Luiz, vamos jantar ali? Vamos, bora. Voltei para estar com um churrasco aqui e tal. Aí ele pediu o garçom uma água mineral, pegou um prato, colocou um copo assim na mesa, e ele começou a encher aquela água mineral no copo. E ele falou assim, olha, isso aqui é o teu conhecimento. E ele começou a encher o copo. Encheu. Quando chegou no finalzinho, ele botou mais um pouquinho de água, e aquele copo começou a derramar. Ele falou, olha, tu está transbordando de conhecimento. E o que é que tu vai fazer com isso? Quantas pessoas podem se beneficiar com tudo isso que você aprendeu, que você investiu? Naquela época, lá em 2015, 2014, eu já tinha investido mais de 300 mil reais em cursos, em formações, para você ter ideia. Eu já estava indo para a 6ª formação em coaching naquela época, lá em 2014. E daí eu fiquei, caramba, verdade, eu estou sempre achando que eu não estou preparado. E isso me trava. Então, o que foi que eu aprendi com isso? Tudo que eu aprendi a partir de agora, eu já vou começar a colocar em prática. Seja de forma gratuita, seja através de uma palestra, seja através de um workshop, seja através de uma live, como essa que eu estou fazendo aqui com você, uma mentoria ao vivo, seja através de um evento pago, mas eu vou começar a colocar em prática. O pouco que eu puder colocar em prática, seja no meu dia a dia com os amigos, isso já ajuda. Sim. Então foi quando eu comecei a pegar colegas, amigos, pessoas, lógico, que queriam vivenciar aquele processo, e eu queria ensinar. Exemplo, eu aprendi na PNL ter uma dor de cabeça em 2 minutos, coisa que eu não sabia que isso era possível. Tava com dor de cabeça, o que eu fazia? Eu ia tomar Neusadina. Sim, a PNL ajuda muito nessas dores mais simples, né? Isso, o que é que a gente aprendeu ali? Que eu consigo tirar qualquer dor que está dentro do meu corpo. Eu consigo através do poder da mente. Eu cheguei a fazer um treinamento, eu nem estava formação em coaching presencial, era 10 horas seguidas de formação. Estou vendo Nádia aqui, lá de Recife, ela foi uma das minhas alunas, eu acho que 2017, se não me engano, de formação em coaching. Ela lembra, é muito desgastante. Você chegar lá para 10, 20, 30 pessoas, você passar 10 horas dando conteúdo, e é um conteúdo denso, é um conteúdo profundo, onde mexe muitas emoções das pessoas, as pessoas choram, as pessoas se sensibilizam muitas vezes, porque está lapidando o seu diamante interior. E chegava no final do dia, e a voz não tinha mais voz, eu estava com a voz desgastada, por mais que eu tomasse água. Eu aprendi na PNL
em apenas 30 segundos, 1 minuto, eu fazia uma técnica de minha voz voltar. Eu não achava que isso era possível. Eu achava que eu tinha que fazer gaguejo, alguns indicavam para eu comer maçã, que eu não podia ficar na frente do ar-condicionado, que eu não podia tomar água gelada. E tudo isso ajuda, eu sei que ajuda. Mas existem muitas Ajuda. técnicas dentro da nossa mente que a gente não conhece. E o que é que eu quero dizer com tudo isso para você? Foca naquilo que você acredita que vai te gerar resultados. Exemplo, você tem agora uma baita de uma oportunidade com uma ferramenta que é validada, é uma ferramenta que você não consegue no mercado, uma ferramenta mais em conta financeiramente do que a análise DISC que você tem com a gente. Você tem uma ferramenta que você consegue colocar sua marca. Exemplo, você pode criar uma logo, não sei se você já tem uma logo, na área de Não tem. reflexologia, na área de PNL, você pode criar uma marca que integra os três. Exemplo, Jennifer Tal, um exemplo, Jennifer Souza, um exemplo, não sei se é sobrenome, tá? Jennifer Souza, Uhum. reflexologia, PNL, análise comportamental. Você pode criar isso dentro do logo, colocar no seu relatório. Chega no teu Instagram, nas tuas redes sociais, divulga para as pessoas que você faz isso. Só que não só divulga, colocando lá a informação. Como é que as pessoas vão começar a te procurar? Quando você começar a dizer assim, quem é meu público-alvo? Quem é as pessoas que eu poderia ajudar? Seria homens? Seriam mulheres? Seriam ambas as partes? Quem é mais propício a querer me contratar? Será que eu olhando para uma mulher da minha idade, não sei, com 30 anos, 35 anos, não sei a tua idade, casada, solteira, será que ela passa por algumas situações que ela poderia se beneficiar com esse meu trabalho? Será que as minhas clientes de manicure, será que eu não poderia falar para elas que eu faço esse trabalho e chamar elas para fazer um trabalho experimental? Olha a quantidade de possibilidades que tu está começando a ter aí. Faz sentido para você? O Faz. que acontece, e aconteceu comigo, tá? Eu fiz a formação em coach lá em 2013 e eu acreditava que eu simplesmente com a formação ia chover de clientes, porque estava todo mundo falando de coach. E não é bem assim. A gente precisa Não, divulgar, a gente precisa às vezes fazer um sim, trabalho, é igual um médico. O médico ele passa lá 5, 6 anos para se formar, e quando ele conclui, ele precisa fazer uma residência. Isso de forma voluntária. Então eu digo, olha, ajuda as sim, pessoas para você poder ter prova social, para você ter o que a gente chama de plausibilidade. E quando você começa a gerar conteúdo nas suas redes sociais, seja Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, sobre o trabalho que você faz, dando realmente conteúdo para as pessoas sobre isso, as pessoas começam a te olhar como referência. Porque enquanto sim, muitos chegam lá e cobram por esse trabalho, você está dando 100% de forma gratuita. É fácil, sim. Luiz? É da noite para o dia? Não. É uma construção. Não. É igual qualquer negócio. Eu vou abrir um escritório, eu vou abrir uma loja, seja lá do que for. Eu preciso alugar um espaço, eu preciso ter um contador, eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso pagar a mensalidade do aluguel, eu preciso montar um espaço, eu preciso fazer um marketing, eu preciso ver qual preço eu vou cobrar, fazer uma pesquisa de mercado. Então, olhando para o digital, se for o digital o teu caso, se for uma área que você quer atender, porque ele é muito mais abrangente, principalmente hoje, no momento de pandemia, não é fácil a gente reunir com as pessoas, até para a nossa segurança, para a segurança do outro, Sim, a probabilidade do digital ele é infinito, porque eu posso atender uma pessoa lá do outro lado do mundo, se eu quiser, com o trabalho. Eu sei sim, que se tem uns pontos nos pés, eu acredito, tá? Não é uma área que eu conheço, mas eu acredito que você consegue fazer em você mesma. Eu acho que consegue, sim, consegue. sim, Então, se você consegue, então você consegue ensinar o outro. Olha, eu vou fazer uma sessão contigo, ou sei lá, pessoal, na próxima segunda-feira eu vou realizar 30 minutos, uma live, uma mentoria, onde eu vou ensinar como você diminuir a sua ansiedade. Tá? Como diminuir a sua ansiedade em 30 minutos. Eu não sei quanto tempo leva, tá? Estou chutando aqui, estou te dando ideias. sim, Com isso, você pode, exemplo, unir o útil ao agradável. Você pode utilizar técnicas de PNL, rapport, para poder gerar conexão com as pessoas, igual eu estou fazendo contigo aqui agora. Eu estou gerando o quê? sim, Rapport contigo. sim, Então, se sim, eu trago as pessoas para poder me ouvir, automaticamente eu posso chegar, com o tempo de atenção que eu estou tendo com elas, eu posso ajudá-las. Então, você pode pegar, nem que você consiga uma, duas, três pessoas que estejam lá participando, você consegue em 30 minutinhos dar para elas o conteúdo, que seria, no caso, como elas podem fazer esse trabalho com ela mesma, ali você faz com você para que ela faça em casa, tá? E ao mesmo tempo você pode fechar com chave de ouro. Olha, pessoal, como gratidão a vocês que estão aqui, estão se dedicando o tempo de vocês, eu gostaria de dar mais um presente para vocês. Eu gostaria de dar para vocês um questionário para vocês responderem. E esse questionário, ele vai te ajudar a você entender melhor o seu perfil comportamental.
Quais são as suas principais habilidades que você tem? Qual é o fator mais alto no seu comportamento? Quais são as características mais aparentes no seu comportamento que vai te ajudar, inclusive, a entender por que essa ansiedade acontece? Porque isso tem a ver também com o perfil comportamental. Isso tem a ver com a sua vida atual, né? Ou até mesmo algumas coisas que aconteceram no teu passado que te levaram a isso. E a análise diz que ajuda. Então, você une tudo o que você estudou para que você possa automaticamente mostrar um pouco do teu trabalho. Mostrando um pouco desse teu trabalho, tu pode pedir, inclusive, no final, olha, se você se identificou, se você conseguiu ter algum resultado, se você conseguiu realmente fazer com que isso, de alguma forma, te ajudou, faz para mim aí. Me diz, por que valeu a pena você estar aqui comigo aqui hoje? Por que valeu a pena você estar comigo aqui hoje? Esse depoimento que ele está dando para você, você pode usar para outras pessoas. Olha o que as pessoas que vivenciaram esse processo comigo falam dos resultados que elas tiveram. E você simplesmente relata. Você não está mentindo, você não está falando nada de errado. Pelo contrário, você está gerando autoridade. Sim. Faz sentido? Entendi. Faz. Então, é somente você focar de que forma você consegue pegar aquilo que você já viu até agora e trazer resultados com isso. Você planta para você colher. Sim. Né? Você planta, o que eu falo? Dá um conteúdo de valor. Por que, Luiz? E por que eu já não ofereço de cara? As pessoas estão cansadas de chegar nas redes sociais e simplesmente serem bombardeadas de vendas. Elas estão cansadas de chegar lá e só ter venda. Aí chega para você e fala, olha aí, mais uma, que só quer me vender. Entendeu? É verdade. Então, Entendi. essa é a ideia. Qual outra dúvida que eu posso te ajudar? Assim, eu tenho vergonha também de fazer vídeo. Eu sei que, como você falou, né, nesse meio digital aí, o interessante é você se expor, explicar o que você faz, né? Que nem você falou, né? Fazer uma live ao vivo com poucas pessoas, que seja. Mas eu já tentei gravar vídeos assim para salvar no meu celular e não vai. Olha só. Não vai. Eu tenho uma mentoria, a mentoria 1 e mentoria 2, dentro da formação de análise comportamental avançada, onde eu ensino 5 formas de você gravar vídeos no seu Instagram mesmo, se você quiser, um exemplo, ou até mesmo com o seu celular. Mas para te ajudar aqui, e também quem está aqui do outro lado, que de repente também tem a vergonha, e pelo que a gente aprende... Eu até fui com a barriga aparecer aqui, mas eu falei, vamos lá. Pois é, mas assim, tu não aparenta, tá? Tu não aparenta. Jura você, eu não percebi isso. Eu acho que o pessoal que tá aqui do outro lado também não percebeu isso. Tá? Entendi. O que acontece muitas porque vezes? Eu acho que eu tô vendo só nós dois aqui, tá tranquilo. Ah, tá. Mas tu faz o seguinte, sempre que tu for fazer um trabalho, fazer uma apresentação, fazer um vídeo, sempre que você for gravar, você grava como se estivesse falando para outra pessoa e não para muitas pessoas. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque quando você fala para uma pessoa, como eu estou falando contigo aqui agora, automaticamente pode ter 1000 pessoas aqui assistindo ao mesmo tempo. Mas cada uma se identifica de forma individual. Ou até mesmo não se identifica. Cara, tá chata essa mentoria aqui. Tá um ó. Eu vou sair, eu não quero. Isso, eu achei que era uma coisa, não é o que eu quero. Eu tenho como saber? Não. A não ser que ela venha aqui nos comentários e coloque. Tá uma porcaria essa tua mentoria, Luiz. Isso que vocês estão falando aí tem nada a ver. Isso pode acontecer. E o que é que eu falo para os nossos alunos? Tudo que você for fazer, tá? Tudo, em termos de gerar conteúdo. Sempre lembre o seguinte, 50% das pessoas vão gostar do teu conteúdo e 50% vai odiar o teu conteúdo. 50% vão querer ver mais conteúdo e 50% já viu aquele, não gostou, não quer mais. Isso faz parte. Porém, sempre que você for fazer um conteúdo para outra pessoa, imagina apenas as pessoas que vão gostar. Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Não tem como, a gente não tem como agradar todo mundo. Eu já tive casos, para você ter ideia, de um colega, ele fez formação em coach, na época da formação em coach, lá em 2015, eu era staff da turma dele. Eu estava aprendendo para me tornar um coach, um master coach para dar formação. Eu comecei a dar a primeira formação em 2016, agosto de 2016. Mas em 2015 eu já estava na preparação. E lá em 2018, quando eu comecei a gerar os meus primeiros conteúdos mais fortes no meu Instagram, ele chegou para mim e falou assim, Luiz, tá muito bom o material, mas tá muito cansativo. Você tá postando 2 vídeos por dia. E eu acho que não precisa disso tudo. E eu falei, olha, tudo bem, eu entendo
que você não gostou, obrigado por você ter avisado, mas eu vou continuar. E se por algum acaso você não está gostando, simplesmente sai do meu Instagram. E aí você não vai ver os materiais. Tá tudo certo. Quando você quiser ver, Sim. você vem aqui e você veja. Porque não tem como a gente agradar todo mundo. E quando a gente vai tentar agradar todo mundo, a gente termina muitas vezes nem sendo bom pra gente, nem também sendo bom para outras pessoas. Porque a gente fica preso nesse ponto. Essa é a primeira dica que eu te dou. Sempre vai ter pessoas que vão odiar aquilo que você está fazendo e sempre vai ter pessoas que vão amar aquilo que você está fazendo. Então sempre pensa nas que vão gostar. Ah, Luiz, como foi que tu aprendeu isso? Porque lá em 2013, eu fazia uma formação com um cara chamado Maurício Sampaio, na área de coaching de carreira. Eu tive uma mentoria com ele, como eu estou tendo aqui agora contigo aqui agora, e ele chegou para mim e falou isso, exatamente isso. Porque às vezes eu queria fazer e eu ficava pensando, o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão falar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E eu ficava martelando isso. Até que eu vi um vídeo de outro cara que ele chegou e falou o seguinte, olha, sempre que você for gravar um vídeo, fazer um material, e você, ao final, você querer apagar, porque na sua percepção ele não ficou bom, você está sendo egoísta. Egoísta porque você não está dando a oportunidade das pessoas julgarem. Sim, você está julgando Você está julgando você mesmo já está derrubando você. Então, se você não está acreditando em você, como é que as pessoas vão acreditar? Entendeu? Realmente. Quando isso aconteceu, tu não tem noção quanto a chave virou para mim. Eu tinha um estagiário na época, Davidson, o nome dele, que eu fazia o seguinte, para não acontecer esse tipo de situação. Eu dizia, Davidson, coloca a câmera aqui na frente. Ele colocava uma câmera na minha frente, igual eu tô aqui olhando para a tela aqui agora. Botava a câmera na minha frente, tá? E ele colocava uma câmera aqui na lateral, como se fosse um palmo depois da minha câmera. Ele colocava outra câmera ali. E colocava outra aqui, colocava 3. No início, eu fazia com o celular. Não tinha câmera, né? Fazia com o celular. Ele tinha, aí depois a gente mudou para a câmera. Beleza. E o que é que a gente fazia? Ele simplesmente ficava na minha frente, atrás da câmera, e me fazia uma pergunta sobre coaching, seja ela qual for. E eu fazia assim, sobre isso, eu falava, olha, isso é isso, tá? Exemplo, como é que acontece um coaching informal? Eu falava, ó, coaching informal é quando não existe um processo. Não existe lá você estar frente a frente com a pessoa, falar sobre o que é coaching, fazer usar uma ferramenta, não existe um tempo, não existe um processo de contrato, não existe um contrato. Então, isso é o que a gente chama de coaching informal. Dito isso, em 30 segundos, 1 minuto, beleza, respondi a pergunta. O que é que ele fazia depois? Cortava a hora que ele perguntava e cortava a hora que eu dizia, ok, finalizei. Ele pegava somente esse trechozinho e ele editava. Simplesmente mandava. Eu, na época, como é que eu fazia? Eu tenho um aplicativo chamado Perfect Video. Ele é gratuito, Perfect Video. Eu, inclusive, ensino ele, eu mostro ele nessa mentoria 2, ao vivo, lá na formação avançada. Mas se alguém que está aqui do outro lado quer ver sobre isso, basta botar, eu uso ele no iOS, eu não sei se tem também no Android, deve ter também, acho que é tudo igual. Mas tem outros gratuitos, tá? Você simplesmente coloca seu videozinho pelo celular, você pega o celular, deita o celular e faz. Outra forma também, o que é que ele fazia? Ele colocava a câmera e não apaga. Não apaga, vai lá. Luiz, mas eu errei. Se tu puder, corta a partezinha que tu errou, deixa, tu edita, tá? E o que é que eu fazia? Em uma manhã, eu te juro, Jennifer, eu fazia em média 30 a 40 vídeos em 3, 4 horas. Nessa jogada, nessa pegada. Então, isso foi uma estratégia que eu usei, que eu aprendi, para fazer muito conteúdo e eu ficar livre agora e só postando os vídeos. Tá? Sim. Outra vez, o que foi que eu fiz? Eu nunca gostei muito de pegar frases de pessoas famosas e postar nas minhas redes sociais. Você vai ver muito pouco isso nas minhas redes sociais. Exemplo, tal coisa, autor fulano de tal. Eu pensei, poxa, eu sou capaz de criar minhas próprias frases. Nada de errado. Não é que eu estou querendo ser mais do que ninguém. Mas eu disse, poxa, eu sou capaz de fazer isso. Eu peguei uma manhã, tá? E um comecinho de uma tarde. Eu fiquei, acho que às 9 da manhã até umas 2h30 da tarde, mais ou menos. E eu fiz 100 frases. Eu coloquei de 1 até 100 e eu pensava em algo, por exemplo, sobre algo que você me falou aqui. E eu pensava em alguma frase que eu poderia usar que faz sentido com isso que você falou. E eu chegava lá e eu escrevia. Aí eu pegava essa frase, ia lá no Google e colocava dentro do Google, para ver se já tinha alguém que já tinha escrito aquilo ali. Se eu visse que ninguém escreveu, eu deixava ela lá. E eu ia fazendo uma por uma. Às vezes, exemplo, uma frase sobre sucesso. Eu separava por temas. Uma frase sobre autoconhecimento. Uma frase sobre autodesenvolvimento. E eu começava a criar.
Aí o que é que eu fazia? Todo santo dia, de domingo a domingo, eu colocava uma frase dessa no meu Instagram, no meu Facebook. Então eu colocava um vídeo e uma frase. Então, às vezes, se você focar, você consegue. É porque às vezes a gente, por Sim, não saber por onde começar, qual o primeiro passo, qual o segundo passo, a gente se perde. Porque a gente chega às vezes na rede social, a gente é turbilhado, olha, de informação o tempo todo. E isso às vezes nos atrapalha. Faz sentido? Então eu acho que faz essas três bastante. dicas aí, eu acho que já deu alguma luz para que tu possa já dar os primeiros passos. E Sim, não perde essas clientes que tu trabalha com manicure. Porque eu tenho certeza absoluta, elas também passam por problemas. sim. Entendeu? Elas passam. Diferente, mas fácil. Às vezes elas te relatam, inclusive, na hora que tá lá contigo, lá 30 minutinhos, uma hora. Então, Sim, meio que você tá assinando para elas ali, meio que uma terapeuta, meio que um ouvinte, meio que uma psicóloga ali, uma mentora para elas. sim, Porque você termina sim. ouvindo muitas vezes problemas que elas têm, situações que elas têm. E se você fala para elas que você consegue ajudar de tal forma, não naquele momento ali, mas marca outro momento e faz, tá? Com certeza ela vai te indicar, ela vai querer voltar, vai querer te contratar, quanto é que tu cobra, vai querer de repente trazer uma amiga. Eu digo Sim, isso porque eu tenho alunos que, exemplo, eu tenho o Sinova. A Sinova trabalha com crianças com autismo e ela não sabia como aplicar o disco, porque o disco não aplica com crianças com autismo. Mas aí tem os pais das crianças, que muitos entram em depressão, muitos tem uma pressão muito grande em cima deles. Muitos deixam de trabalhar, a mãe às vezes deixa de viver, para cuidar do filho, né? Eu tive um caso de uma pessoa que estava na live na hora que eu estava fazendo o curso nova e ela falou, olha, eu passei mais de 16 anos sofrendo com isso e ninguém cuidava de mim. Todo mundo cuidava do meu filho, mas ninguém cuidava de mim. E eu entrei em depressão durante muito tempo. Então não é sim, fácil. Então Sinova tinha o público dela do lado dela, sem precisar ela buscar fora, entendeu? sim. Tem outra aluna que ela era professora de dança e ela queria entrar na área da área empresarial, aplicar análise comportamental na área empresarial. E ela tinha muitas alunas com dificuldades, com problemas que relatavam nas aulas. Ela fez, caramba, meu público está aqui, por que eu vou precisar buscar fora? Entendeu? Sim, Faz sentido para é você? verdade. Faz. Qual outra dúvida que eu Faz. posso te ajudar? Questão assim de valores, de cobrar pelo serviço. Às vezes a gente coloca lá um valor e você fica achando que a pessoa fala assim, mas é muito caro, eu não vou pagar para isso. Essa parte assim de valores, de cobrança. O que acontece? Você ainda não assistiu a formação toda, né? Ainda não. Na Não. formação eu passo todas essas informações, tá? Mas já para te adiantar, uma coisa que eu não gosto de passar dentro das aulas é quanto o aluno deve cobrar. Por que não, Luiz? Tá. Porque aqui do outro lado do Luiz Vicente, cada um de vocês tem conhecimentos diferentes, estudos diferentes, formações diferentes, histórias diferentes, autoridades diferentes. Exemplo, eu tenho um aluno que tem PhD, eu tenho alunos que têm mestrado, eu tenho alunos que têm doutorados ali, eu tenho alunos que simplesmente só têm um segundo grau, eu tenho níveis totalmente diferentes. Eu tenho alunos que cobram 8 mil reais por um processo de coaching. Eu, Luiz Vicente, hoje eu cobro 5 mil por um processo, tá? A partir de 5 mil por um processo de coaching. Então, se eu for dividir aí em sessões, daria, vamos dizer, 500 reais uma sessão. Então, se eu fosse aplicar uma análise comportamental, uma devolutiva, eu não cobraria menos do que 500 reais por uma sessão, não tem como. Mas ao mesmo tempo, tem alunos que estão começando agora do zero. Então, qual o parâmetro que eu dou para ele? Olha, automaticamente, você como analista, você vai fazer uma consulta, você vai chegar para o aluno e vai lá fazer uma consulta com ele, dar uma devolutiva. Você é um analista comportamental. Então, pega um parâmetro médio de um consultor, de um terapeuta, porque é um parâmetro que pode te ajudar para você que está iniciando. Sim. Então, sei lá, 200 reais, 250, 150, vai depender muito também da tua região, entendeu? Sim. Então, eu dou esse parâmetro. O meu terapeuta, eu pago 150 a sessão para ele. Pois é. Então, imagina tu chegar para um cliente, você com a formação lá completinha, com seu certificado, você cobrar 150 reais para estar com ele uma hora e meia, para ajudar ele a encontrar as suas potencialidades, descobrir o que está atrapalhando ele na vida pessoal, na vida profissional. Ou seja, é uma área muito ampla que você consegue cobrar tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Exemplo, os meus alunos em coaching, quando eles concluem a formação, eu passo para eles para não cobrarem menos do que R$ 2.500 por um processo de coaching. Então, esses alunos formados que de repente já cobravam 150 por uma devolutiva de análise DISC, eles vão passar para 250. Então, o ticket deles aumentaram. À medida que eles vão tendo atendimento, que eles vão começando a encher a agenda deles, o trabalho deles,
Lógico que eles vão aumentar o preço. Eu tenho alunos que cobram R$ 800 por uma sessão, por uma devolutiva. Então varia muito de aluno para aluno. Por isso que eu não digo assim, olha, o preço X é esse, porque vai muito do teu conhecimento daquilo que você já faz. Se você já trabalha com coaching, já tem formação, se você já é um psicólogo, qual o preço que você cobra como psicólogo? 150, 200, 300? Cobra o mesmo valor para análise comportamental, porque tu já cobra esse valor, entendeu? Nesse sentido. Mais alguma dúvida? Te ajudei? Consegui te ajudar? Ajudou bastante, são só essas sós. Tranquilo, então obrigado de coração, tá? Por ter aceitado aí o convite. Espero ter te ajudado. Depois a gente vai pegar esses vídeos aqui, a gente vai postar ele no YouTube, vai postar também no Instagram, vai postar lá no Facebook. Fica de olho aí, e daqui uns dias sai alguns trechos aí dessa nossa conversa, para que outras pessoas também que não puderam estar ao vivo, para que elas possam se identificar também. Valeu! Obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, eu consegui ajudar, né, a Jennifer aí com algumas dúvidas que ela tinha, consegui dar uma mentorada aí para ela. E minha pergunta agora é, temos aqui aí já, em média, 50 minutos aí de mentoria aqui ao vivo. Tem alguém aqui que está aqui ao vivo junto comigo, que tem interesse em entrar aqui ao vivo junto comigo? Me diz aí se tem alguém aqui interessado a entrar junto comigo, fazer alguma pergunta. Sibeli perguntou se a mentoria não é individual. É individual, Sibeli. Individual aqui no nosso Instagram. Se você quiser, eu te chamo aqui agora. Eu te mando um convite aqui, você entra e você me faz a pergunta que você tem sobre a dúvida que você tem, para que, de repente, a sua dúvida também pode ser a dúvida também de outras pessoas, tá bom? Cadê? Mário, já mandei para você o convite, vê se você recebeu aí, para que a gente possa encerrar a nossa mentoria. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Mário, me diz aí, de onde você é? Né, o que você faz, como você conheceu o Luiz Vicente, para que eu possa te conhecer um pouco mais. Eu estou aqui no sul de Santa Catarina, em Araranguá, quase na extrema com Araranguá, quase extrema aqui com o Rio Grande do Sul. Eu trabalho com consultoria, coaching, muito mais agora com mentoria. Eu passo a minha experiência aí que eu tive na área empresarial, comércio e indústria durante muitos anos. Eu faço algumas sugestões, além de levantar o potencial do cliente, com as ferramentas de coaching. Quando se trata de ferramentas, de questionários, seja para fazer juntos ou para eu enviar para ele fazer previamente para depois nós discutirmos, o que é que tu sugeres? Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Me tira uma dúvida. Nesses atendimentos online, que você, praticamente hoje, vamos dizer assim, a pandemia não está deixando a gente muito fazer presencial, né? Online não tem para onde correr. Você hoje, no online, você cobra o mesmo valor do presencial ou você cobra algum valor diferenciado? Eu cobro o mesmo valor. Mesmo valor. Show. Olha só, o que é que eu aprendi em termos de digital? Em termos de coaching, né? Especificamente coaching, vamos análise comportamental, deixa um pouco de lado agora, vamos para o coaching. Lá em 2017, final de 2017, eu acho que comecei em 2018. Quando fui fazer o meu primeiro atendimento online, tá? Eu tinha a percepção, naquele primeiro momento, que eu não ia conseguir ter a mesma qualidade do presencial. Porque, realmente, esse calor humano, por mais que a gente é o que a gente chama no coaching, né? Proximidade distante. A gente está próximo, ao mesmo tempo está muito distante. Exato. Né? Só que quando a gente usa o rapport, a gente usa a conexão, essa sintonia, é mesmo que está lado a lado. Não tem diferença nenhuma. Por isso que eu te perguntei questão de valores. Porque o preço é o mesmo. A entrega do conteúdo, da ferramenta, qual é o modelo que eu ensino para os meus alunos? Inclusive, a gente está finalizando uma formação agora, né, nessa próxima segunda-feira, e a gente está lançando uma nova turma, porque os alunos analistas pediram para a gente está abrindo algumas vagas para a nova turma com preço diferenciado da formação nossa, que hoje ela já está 100% online desde o final de 2019. Então, toda semana, toda segunda-feira à noite, e alguns sábados, o dia todo, a gente tem formação em coaching e o pessoal fazendo sessão direto, tá? O que é que a gente ensina para os nossos alunos? A gente nunca dá para o cliente a ferramenta para ele responder, mesmo no presencial. Por quê? Muitas vezes o cliente com a ferramenta nas mãos, principalmente no online hoje, que ele pode pegar a ferramenta que eu mandei para ele, ele pode querer estar no direito de pegar aquela ferramenta e tentar aplicar com outras pessoas. E a gente sabe o prejuízo que isso pode causar para ele e para as pessoas do outro lado. Ou seja, se eu não tiver a capacitação, se eu não tiver a preparação e eu pegar uma ferramenta de coach e aplicar com outra pessoa, eu posso estragar a vida de outra pessoa ali do outro lado muito rápido. Principalmente se eu for aplicar com um parente muito próximo. A gente aprende isso na formação, você sabe disso. E o que acontece? Quando eu dou para ele a ferramenta, eu corro o risco dele pegar aquela ferramenta ali, sem nem me avisar nada, e usar ela simplesmente pela forma que eu apliquei com ele. Eu já tive muitos alunos que chegam para mim e falam assim, Luiz, manda para mim aquela ferramenta Tríade do Tempo, Smart, SWOT, porque eu tô com a equipe aqui, eu quero aplicar no pessoal, eu vi como eu vi um videozinho.
Isso é um perigo gigante, isso é um perigo gigante, muito grande. E eu sempre dou essa aulinha no início, olha, cuidado, não faz. Eu estou te dando esse conselho porque eu sei que isso pode dar problema para você. Não é problema questão jurídica, nada não. É o que você pode abrir uma ferida na vida de uma pessoa ali, que você pode prejudicar ela. Então, para não correr esse risco, eu fiz 8 formações em coaching. Todas elas, sem exceção, a gente aprendeu a não dar ferramenta para o cliente. No online, como é que eu faço? Eu sempre faço pelo Zoom, eu gosto muito do Zoom, eu tenho a versão avançada do Zoom, a versão profissional, dá uns R$ 85 por mês. E o que é que eu faço? Eu compartilho a tela com ele, da ferramenta, seja ela qual for, porém, eu já tenho ela aqui impressa comigo. Impressa na tua mesa. Isso, na minha mesa. Estou aqui na minha mesa. Então, ou seja, com a ferramenta na tela, eu estou conversando com ele, a tela está pequenininha, tá a ferramenta aqui, eu faço a pergunta para ele, tá? Ele já responde ali e eu vou aqui, ó, e coloco ou faço alguma anotação. Muitas vezes, às vezes eu pego a ferramenta, eu tiro uma foto pelo celular e eu mando para ele. Perfeito. Certo. Não deixa dele ter isso. Só que, como eu sei que é online, eu tento degustar o máximo com ele a ferramenta. Explicar ainda mais, mostrar por quê, assim, assado. Olha, por que saúde e disposição você deu nota 8? Na sua percepção, me diz isso na prática hoje. Que você falou que de 1 a 10, ou seja, de 10 a 100%, você está com 6% de saúde e disposição. Por que você percebe isso? Se olhar a parte de desenvolvimento intelectual, a parte de hobby, espiritualidade, finanças, família, contribuição social, afeto, lado amoroso. Ou seja, eu vou explorando uma por uma. E aí, como eu já sei o formato de responder, eu já respondo naquele jeitinho lá de pintar. No meu caso, eu gosto de mostrar mais essa coisa mais palpável mesmo, mais analógico. Aí eu pinto e eu chego para ele e falo, olha, aqui está a tua roda da vida. Aí eu mostro lá na câmera, lá para ele, lá. Aqui está a tua roda da vida, tá? Então, olha só. Olhando aqui a tua roda da vida, tu enxerga, aí eu já uso já a experiência de coach, olha, tu enxerga que você na sua vida, você é uma pessoa mais flexível? Ou não? Exemplo, ela pode me acusar que ele é uma pessoa mais inflexível, porque eu consigo enxergar isso na roda da vida. Eu não sei se você lembra na época da formação, não lembro se Bruno ensinou isso, ou se foi alguma outra que eu fiz, que ele diz o seguinte, quando a ferramenta, a roda da vida, ela está muito baixa, os percentuais, ou tá meio troncho, tá um em cima, outro muito lá embaixo, ela não tá meio que girando, meio que de forma mais certinha, isso mostra que você é uma pessoa mais flexível. Se ela tá muito alta, muito próximo de 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, isso mostra que você é uma pessoa que se cobra muito. Tanto é que para você dar uma nota tão alta para você, isso demonstra isso. Só que aí, isso já é uma surpresa para ele, porque ele fala assim, ó, mas não diz isso aqui. Aí isso mostra para ele o conhecimento que você tem sobre aquilo que você está aplicando. E uma metáfora que eu gosto de usar muito, eu digo, olha, olhando agora para essa roda da vida, se você pudesse escolher um ponto desses 12 que você viu aqui, o 10, ou o 9, ou 8 que você está aplicando aí a ferramenta, se você pudesse olhar assim e dizer assim, qual deles, no seu ponto de vista, se você desse uma atenção maior para ele, ele ia ampliar os outros. Como assim, Luiz, na prática? Olha, lembra quando a gente era pequeno, que às vezes a gente pegava uma pedrinha, um cestinho, e a gente jogava no lago? Quando ele batia na água, fazia blum, abria aquela ondinha. Eu disse, a mesma coisa acontece na vida da gente. Às vezes, um simples ponto, quando ele desacelera, ele tem algum conflito, tem algum problema, parece que tudo cai por água abaixo, parece que o mundo está caindo em cima de você. Exemplo, tá tudo muito bem, tá tudo perfeito, aí de repente eu perdi o emprego. Então, desenvolvimento intelectual baixa, financeiro baixa, o lado amoroso tem um certo abalo, ou seja, muita coisa envolve. Da mesma forma que às vezes um único ponto, ele pode reverberar em vários outros pontos. Ele pode ampliar outros pontos. Então, quando eu faço essa analogia, é a mesma coisa de eu estar cara a cara ali com ele. Então, eu uso muito nesse formato. Eu faço às vezes analogias, uso de forma mais lúdica, para estar nessa aproximação. Porém, o que é que eu percebo? Não diminuiu 10% a qualidade, a entrega e o resultado do cliente por ser online. Pelo contrário, isso ampliou os horizontes. Sim. Isso ampliou os horizontes. O que acontece é que a gente, no primeiro momento, a gente fica realmente um pouco indeciso. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu não sei mexer. Eu, particularmente, eu vim aprender mais a mexer com internet, essas coisas mais de software e sistemas, depois que eu comecei a entrar mais no digital. Mas eu nunca fui bom nessa parte. Design me ajuda muito, minha esposa, nessa parte. Saber onde é que bota tal coisa no Instagram, eu não sei nem para onde é que vai. Eu não fico fuçando. Juro a você, eu não sei mexer muito. Por mais que meus alunos vejam mexendo, falando, mas eu não sou um expert em rede social. Só que
eu uso métodos comprovados que dão realmente resultado. Se você olhar meu Instagram, praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo no meu Instagram. Todos os dias tem um material novo no Instagram, tem um conteúdo. E é um conteúdo que tem a ver com o quê? Com aquilo que eu faço. Então, se chega pessoas que não tem nada a ver com esse assunto, eles vão embora, né? Não quer saber. E com isso eu consigo ser mais específico nesse sentido. Ô Luiz Vicente, e quanto a... Eu também sempre considerei muito importante Aí vai ter uma contradição com essa situação que sugerisse de não entregar o material para ele, mas a questão do cliente, ele ter com ele durante o atendimento, ou depois que termina, no processo de continuidade das buscas dele, no planejamento dele, nos objetivos, ele ter os materiais dele para ele se auto-observar, se auto-avaliar de vez em quando aquele material. Enfim, nossa, eu estava assim naquele momento, já evoluí bastante. Por isso que eu mando a foto. Por isso que manda a foto, ele imprime, mandar em PDF e ele já pode reproduzir, né? É um risco. Não, e assim, o que ele pode, por exemplo, ele pode chegar inclusive na sessão já sabendo o que é roda da vida, ferramenta Smart e as coisas mais tradicionais, a gente sabe. Só que o que eu digo é assim, eu tenho uma consciência que eu instruí, que eu falei, e cabe a ele querer fazer errado ou não. Eu não estou fazendo pelo mal, não é que eu estou querendo que ele não seja um coach, que ele não entenda, não é isso. É porque houve... minha ferramenta. Houve 80 horas de formação, 100 horas de formação, houve toda uma dedicação para estar aqui. Não foi de supetão que a gente chegou lá e está fazendo o que a gente faz. Então, o cliente, se for um cliente realmente certinho, eu particularmente, eu só tive um caso, tá? De um cliente dele me ligar pedindo a ferramenta para ele aplicar na equipe dele. Só tive um. E eu cheguei e falei, cara, eu não tenho como te passar. Eu sei que você pode pegar na internet, mas se você fizer isso, vai dar problema para você. E eu já tive caso também de aluno... né? Eu já tive um aluno também que ele pegou a ferramenta, aluno formado, ele pegou a ferramenta e foi fazer com um grupo de jovens na igreja e deu errado. Por quê? O que é que eu sempre falo para os nossos alunos? Olha, o coaching, diferente do treinamento, embora o significado coaching seja treinamento, coach, treinador, coaching não é treinamento. Não. Como assim, Luiz? Se tu vai pegar um grupo e tu vai aplicar uma ferramenta para um grupo que tem objetivos diferentes, isso vai dar errado, vai dar besteira. Eu sei que tem gente por aí que faz isso, mas eu não posso aplicar uma ferramenta ou um processo de coaching com um grupo de pessoas que elas têm objetivos diferentes. Precisa ter o mesmo objetivo. O objetivo é para a orientação vocacional, todo mundo está nessa linha, ok. Então a ferramenta se encaixa com todo mundo. Então ele foi aplicar dentro da igreja com jovens, no encontro lá de jovens, ele pegou a ferramenta que teve lá, ele foi aplicar, porém os jovens, cada um fez do jeito que achava que deveria ter feito. E chegou, deu bronca. Ele ligou para mim desesperado. Eu falei, cara, eu te falei na formação, te instruí, falei, mas eu fui fazer um teste para ver se estava certo. É complicado. Entendeu? Então é o risco que ele correu sabendo. Então, no caso, o atendimento online, tu não sugeres os teus alunos, na tua prática também de atendimento para os seus clientes, nenhuma utilização de plataforma. Pode usar que... Na realidade... a mais popular no momento, a Telegram, WhatsApp, envia arquivo, devolve arquivo, envia foto, devolve foto. Eu, particularmente, eu sempre indico o Zoom. Eu sempre indico o Zoom, tá? Tem o Meet também. Mas, exemplo, eu não indico fazer pelo WhatsApp, eu não indico fazer pelo Telegram. Eu sempre indico essas plataformas. Eu nem sei se consegue pelo Telegram, confesso, como eu te falei, eu não sou tão bom nessa parte do digital. Mas, exemplo, eu não indico o WhatsApp porque alguém pode te ligar na hora, ele pode vibrar o telefone, então pode ter alguns atropelos. Pelo computador aqui, você não corre esse risco, entendeu? Desliga o telefone e vai trabalhar, né? Você não corre esse risco. Se ele, de repente, está pelo celular porque não tem computador, tudo bem, mas eu preciso ter a ferramenta que eu consigo compartilhar a tela. Eu não consigo, pelo menos eu não sei se eu consigo pelo WhatsApp fazer uma chamada de vídeo e eu compartilhar na tela para ficar nos dois. Não, nem o WhatsApp nem o Telegram. Não consegue. Não, eu me referia ao WhatsApp e Telegram, a comunicação de troca de arquivos. Se tu quiser mandar uma foto... Não, aí tranquilo. Eu uso o WhatsApp, tá? Eu uso o WhatsApp. Entendeu? Até nos meus encontros presenciais, eu faço a ferramenta com o cliente e eu tenho uma pastinha com cada cliente, onde tem as ferramentas que eu aplicado, tem os dados dele, os resultados aplicados lá dentro de cada sessão, o que ele fez, feedbacks, tudo. Aí no final, quando concluir tudo, se ele quiser, eu tiro foto e passo para ele também. 90% dos clientes não pedem, tá? 90% não pedem. Eu nunca tive assim. Legal. Eu não lembro nenhum caso assim recente que pediu. E eu já tenho mais de 3.000 horas já de atendimento, já em coaching, já há bastante tempo, entendeu? Nem meus alunos também me relataram isso. Eu já tenho mais de 300 alunos, mais de 200 alunos formados, e eu não vi nenhum ter me relatado que
o cara exigiu que ele mandasse, ou pediu que ele mandasse. Geralmente não. Mas é bom ele ter o arquivo pelo menos por 5 anos, porque está lá o histórico. Se vier alguma coisa, questão judicial, algum processo, alguma coisa, ele tem que ter esse arquivo lá com ele, guardado. Tá certo. Muito bom. Tranquilo? Consegui te ajudar? Legal. Sim, com certeza. Show? Agradeço Então, a tua atenção e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Muita gente do marketing digital e poucos da minha área, né? Porque quando tu vai para o online, tu acaba ficando... É muita meio informação. que perde o foco e diz, agora tem que seguir o pessoal do marketing digital. E de repente tu precisa buscar... mentores e seguir pessoas que são realmente da área, né? Eu digo assim, ó, essa mentoria ela acontece de segunda a sexta-feira, às 9h59. Eu estou retomando elas, que eu fiz em janeiro, mas a gente mudou uma estratégia do workshop. A gente realizou um workshop agora em março, finalzinho de março, comecinho de abril, e a gente sempre abre inscrições da nossa formação, só que a gente tem um método diferente do mercado. Eu não formo um analista para ele só trabalhar, vamos dizer, para o lado empresarial. Ele pode atuar em qualquer área. E isso é algo que é diferenciado do mercado. O mercado não prepara o analista DISC para isso. Então é um formato que a gente faz e com isso eu gero muito conteúdo gratuito mesmo para ele ver o material. Até para ele não cair de supetão, é isso que eu quero e de repente não é o que ele quer. Então eu meio que ajudo ele a ele chegar e dizer, olha, é assim, assim, assim. Eu também aprendo muito. Isso que você pergunta, que você traz, eu também aprendo muito. E pode ser que você traga uma pergunta que eu não saiba responder. Nunca aconteceu até agora, tá? Mas pode acontecer. Eu também estou aprendendo. Né? Eu não sou o dono da verdade. Mas a gente está aqui para se ajudar, para aprender. E o tempo que eu tenho, inclusive, é um tempo que dá pouca gente aqui ao vivo, porque é um horário meio que não é tão simples. Muita gente está trabalhando, está na correria. Não mas é o horário que Luiz Vicente tem disponível. Eu não tenho outro horário. Eu não consigo à noite. Legal. À noite eu já tenho outras atribuições, à tarde eu não consigo. Estou até vendo algum horário à tarde para fazer lives. Em vez de dar mentoria, dar uma live à tarde. Mas eu tô projetando com a equipe, porque realmente é muita correria, tá bom? Luiz, e se algum colega quiser entrar com atendimento com DISC, que ainda não conhece, quiser conhecer a tua plataforma, fazer uma degustação, enfim... Ele precisa fazer a formação primeiro para depois conhecer a plataforma? Olha só, geralmente... Quem já fez a formação pode ter acesso também. Olha só, a nossa formação avançada, a gente dá direito para você a formação com mais de 50 horas, são 13 módulos com mais de 120 videoaulas. Dentro dela, a gente tem mentorias ao vivo, uma vez no mês ou a cada 15 dias, onde a gente vai lá para o Zoom e os alunos entram e eles podem me fazer perguntas e eu sempre dou conteúdos para ajudar eles na parte do marketing digital, para poder alavancar o negócio, seja dando palestras, exemplo, eu tenho um PowerPoint lá pronto de palestras para eles darem, ensinando eles a fazerem vídeo no Instagram, no YouTube, gravar vídeos, editar, fazer lançamento, exemplo, lançamento meteórico. Eu ensino um lançamento meteórico que custa R$7.000, eu ensino gratuito dentro da formação de análise comportamental. Como você fazer com que o seu sistema trabalhe para você. Você está aqui junto comigo, seu sistema trabalhar para você através de forma automatizada, como fazer anúncio. Tudo isso a gente ensina dentro da formação em analista DISC, que nenhuma outra empresa do mercado dá esse material. Porém, a gente não abre vagas o tempo todo. Por quê? A gente foca num grupo de pessoas que estão chegando e aí essas vagas que eu abro, eu me concentro durante 30, 40 dias nesse grupo, para ajudar eles o máximo que eu puder, né, estar presente junto com eles, e com isso eu fecho as inscrições lá naquela mesma hora, ninguém consegue mais entrar. E o que é que acontece? Quando o aluno entra, eu dou para ele um sistema vitalício, não é? Você pegou um por um ano. O nosso é vitalício. Você tem ele para o resto da sua vida. Ele é seu. E ele vai personalizado. Você pode colocar seu nome, seu e-mail, seus dados. O cliente recebe todo personalizado. E um diferencial que a gente faz, exemplo, no nosso caso, você pode colocar sua logo dentro do nosso sistema e todos os relatórios que você gerar saem com sua marca, em vez de sair a minha, de análise DISC. Sai com a sua marca, sai com seus dados, como se o sistema fosse seu, 100% seu. Legal. E com isso você não me paga nada por isso. Eu dou de presente para os nossos alunos. Pelo menos até a turma passada eu dei. Não estou te dizendo que no futuro vai ser ainda assim. Por quê? Exemplo, só tem uma empresa no Brasil que faz isso, que é a que você faz parte hoje, que ela cobra em torno de 15 a 20 mil reais por ano para cada pessoa poder fazer isso no sistema. Tá? O nosso é gratuito, eu dou gratuito. E quando você compra a formação, a gente dá para você também créditos dentro do sistema. Ou seja, nessa última turma a gente liberou 50 créditos, que equivale a 5 relatórios completos de 27 páginas, ou 50 relatórios básicos, ou 10 relatórios intermediários. Para quê? Para que você possa treinar. Nenhuma empresa no Brasil, quando você faz a formação DISC, eles te dão créditos. E ele dá o teu crédito, do teu relatório. Mas não te dá mais nada. Se você quer, você tem que comprar. A gente é o contrário. Eu te dou para tu treinar, para tu praticar, para tu começar a ganhar dinheiro e já pagar a formação. Entendeu? O certificado é de 40 horas.
pelo menos até a última turma. A próxima já vai ser de 50 horas. Porém, dentro da formação tem muito mais do que 50 horas dentro da formação de conteúdo, ok? Muito bom. Show? Gente, Valeu, obrigado. Pela atenção. Essa foi a maior mentoria que eu fiz até hoje, aqui ao vivo, 2 horas e 3 minutos de mentoria. Muito legal mesmo. Obrigado de coração.